Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Bom dia, que bom que você está aqui. Glória a Deus. Hoje nós temos uma manhã abençoada da parte de Deus. O Senhor me deu uma palavra, enquanto eu estava preparando ela, foi muito forte, porque nós estamos passando por tempestades e o tema da palavra de hoje é: você vai sobreviver a essa tempestade. Amém? Amém? Você pode olhar para quem está do seu lado e falar: você vai sobreviver a essa tempestade. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês o texto que se encontra lá em Atos capítulo 28. Já agradeço a presença dos visitantes, sejam bem-vindos, que Deus possa falar com vocês nessa manhã poderosamente, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Então, Atos capítulo 28, a gente vai ler a partir do versículo 1, que diz assim: Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de graveto e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da terra viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. É aqui. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado nesta manhã e o Senhor vai continuar falando. Em nome de Jesus, Senhor Deus, toda honra e glória entregamos ao Senhor e nós repreendemos, Senhor Deus, o ladrão de tomar, Senhor Deus, a bênção que o Senhor tem para nós. Nós decretamos, Senhor Deus, a falência do mundo espiritual que se levanta contra a nossa vida e declaramos que estamos abertos para ouvir aquilo que o Teu Santo Espírito tem para ministrar na Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aqui no livro de Atos, é um livro que ele não tem fim. Se você começa a ler, você vai ver que o povo estava com medo, porque estava aguardando, agora que Jesus estava indo, o que vai acontecer? E o Espírito Santo vem, vai começar com Pentecostes, vai começar com a descida do poder de Deus. E Jesus fala: não saiam da onde vocês estão até vocês serem revestidos de poder do alto. Então o Espírito Santo vem e começa ali a igreja. Pessoas vão ser convertidas, vão ser convencidas pelo Espírito Santo da vinda de Jesus. E a igreja vai começar a crescer. Então o livro de Atos, ele nada mais é do que a história da igreja. Você vai ver o começo, como é que a igreja foi fundada, você vai ver os milagres que acompanhavam a igreja e, num certo momento, Atos vai começar a acompanhar a vida de Paulo, que é o apóstolo que Deus levantou para estabelecer a igreja no mundo, tá? Onde as pessoas não judaicas ou descendentes de judeus poderiam participar desta igreja. Então Paulo, ele é conhecido de apóstolo dos gentios. E aí você vai ver por muito tempo aqui em Atos como é que foram feitas as viagens missionárias, aonde ele levava o evangelho de Cristo para as pessoas nos outros países, em outras tribos, e como que as igrejas foram sendo fundadas. Obviamente, quando a igreja do Senhor começa a crescer, vem um levante contra ela e Paulo vai ser preso. Quando você chega aqui no finalzinho do livro de Atos, você vê que Paulo está sendo entregue e ele está sendo agora levado para Roma, onde ele vai ser julgado, tá?
o livro de Atos, como eu falei, ele não tem um final, e o motivo dele não ter um final é que a história da igreja ainda está sendo escrita diante de Deus. Nós fazemos parte no livro de Atos diante de Deus. Deus está escrevendo a história da igreja, tá? Mas quando a gente chega aqui no último capítulo desse livro, você vai ver que eles passam por uma tormenta. Paulo, no capítulo 27, voltando um capítulo, você vai ver um capítulo inteiro dedicado a os soldados romanos estarem levando Paulo para o julgamento, e Paulo fala: não vamos entrar aí que a gente vai passar por uma tempestade, vamos aguardar. Os soldados vão entender que Paulo estava tentando fugir da prisão, sendo que foi ele que se entregou em primeiro lugar. E eles vão falar: não, nós vamos em frente. E eles vão, e quando você chega lá em Atos capítulo 27, você vai ver algo lá no versículo 13 falando assim: quando um vento forte, um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiram chegar lá a salvo. Por isso levantaram a âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de um furacão, chamado Nordeste, ou dependendo da sua tradução, Euroaquilão, soprou sobre a ilha e os empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que ele fosse levado pela tempestade. Então tudo aquilo que Paulo advertiu eles: não vão, nós vamos passar por um acidente, vai ter tempestade, vai ter dano, nós vamos perder tudo. Eles insistiram e eles foram forçados a passar por essa tempestade. Os americanos, eles têm um termo chamado tempestade perfeita, que é quando tudo que pode dar errado, dá errado. E aqui é uma tempestade perfeita, tudo que poderia dar errado, vai dar errado. Ao ponto dessa tempestade ter um nome na Bíblia, de Nordeste ou Euroaquilão. E você não vai ouvir em outro lugar esse nome, porque foi uma tempestade terrível. E agora você imagina Paulo, que alertou dessa tempestade, passou por essa tempestade, ao final essa tempestade vai destruir tudo aquilo que eles têm. Eles estavam levando mantimentos, agora não tem mais mantimento. Eles estavam sem comer há pelo menos 2 semanas, porque não foi uma tempestade de um dia, foi uma tempestade longa. E a Bíblia fala o seguinte assim, capítulo 27, no versículo 44. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído, assim todos chegaram à praia em segurança. Então passou tudo isso, passou esse desastre, perderam tudo. A Bíblia ainda fala: eles chegaram em segurança na praia. E aí, como se não fosse o bastante, o capítulo 28 reforça isso. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Por quê? Para Deus, aquilo que é material não é importante. Então tudo aquilo que eles tinham foi tirado deles, mas eles chegaram em segurança na praia. Tá? E o que eu acho interessante é que Paulo avisa: não vamos, nós vamos perder, nós vamos sofrer consequências. Haviam 276 pessoas naquele navio. Para pensar nisso? 276 pessoas que tiveram a sua vida colocadas em risco, porque não ouviram o que Deus estava falando. E o que é interessante é que ele passa por essa tempestade, eles atracam agora aqui numa ilha que o povo, a Bíblia faz questão de falar, é um povo bondoso, é um povo que trata eles com muito cuidado, é um povo muito caridoso, e Paulo está lá servindo. Então, além de passar por tudo isso, Paulo está ali ajuntando madeira para construir o fogo. E enquanto ele faz isso, a Bíblia vai falar que uma serpente ou uma cobra venenosa sai das madeiras e pica ele. Olha que coisa horrível. Você passa por uma tempestade,
que tira tudo o que você tem. Você está servindo e ainda no seu serviço você é picado ainda por uma cobra venenosa. E as pessoas vão falar ainda, ó, vamos esperar, ele vai morrer. Olha os amigos, a pessoa do lado, olhando e esperando ele cair duro e morto na terra. Então é uma situação difícil, não é? Bom, muitas vezes nós passamos por isso. Muitas vezes nós passamos por tempestades que nós poderíamos ter evitado. Nós poderíamos ver à distância Deus falando para nós: não vai, não insiste, vai dar problema. Ou algumas vezes nós confiamos em alguém e aquela pessoa não ouve o chamado de Deus, aquilo que Deus está falando, e nos leva para a tempestade. E nós passamos por ela, seja porque nós não ouvimos, ou seja porque alguém não ouviu, mas nós ainda assim passamos por essa tempestade. E uma tempestade avassaladora, uma tempestade que pode destruir tudo. Às vezes a gente constrói coisas, a gente junta, seja um recurso, seja um dinheiro, ou a gente junta alguma coisa e vem uma tempestade, parece que leva tudo embora. Eu não sei se você já passou por isso, mas você permaneceu, você está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui nessa manhã. Você permanece de pé porque Deus estava com você nesse tempo todo. Deus não abandonou o seu lado. Paulo inclusive vai falar algo que, enquanto ele estava orando, porque pensa, você ficar 14 dias debaixo de uma tempestade, ele vai falar que o anjo de Deus estava do lado dele e falou: vocês não vão se ferir. Então Deus envia pessoas para estar ao nosso lado, para estar ministrando ao nosso coração, para estar trazendo, nos fazendo lembrar das promessas de Deus, porque a tempestade não vai nos submergir, a tempestade não vai nos afundar, a gente não vai morrer numa tempestade. Pelo contrário, por mais que a gente perca tudo, Deus ainda vai nos conservar sãos e salvos, em nome de Jesus. Porque Deus tira tudo aquilo que não serve da nossa vida. Às vezes a gente quer olhar para as coisas, a gente fica olhando para o passado, pensa em Jó. Jó foi um dos homens mais ricos da terra, tinha tudo, mas os filhos dele não serviam a Deus. Deus permite que Satanás tire tudo da vida dele, para que ele pudesse ter um encontro de verdade com Deus. E quando ele tem esse encontro, quando ele conhece Deus de verdade, a ponto de ele falar assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Ou seja, hoje ele conhece Deus por experiência própria, não porque alguém falou para ele, não porque ele foi levado à igreja à força, mas por experiência própria ele passou a conhecer a Deus. Quando ele teve essa experiência com Deus, Deus começa então a restaurar tudo aquilo que tinha sido tomado. E não só isso, a Bíblia faz questão de falar, vai dar em dobro tudo aquilo que ele foi tomado. Sabe? Porque existem momentos, existem tempestades que elas vêm para nos alinhar com a vontade de Deus. Ninguém gosta de passar por tempestade, mas muitas vezes Deus vai permitir tempestades na nossa vida para que a gente entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então ele passa por uma tempestade, ele é desacreditado, ele fala: gente, não vamos lá. E o pessoal dá as costas e fala: não, o que é isso? Quem é você? Você está querendo fugir, né? Ele vai perder tudo aquilo que eles têm, não só Paulo, mas todas as pessoas ali. Você vai ver que no começo eles vão, para deixar o barco mais leve, eles vão jogar toda a carga fora, depois eles vão começar a jogar armas, eles vão se desfazer, até chegar ao ponto, eles vão falar assim: vamos afogar os prisioneiros.
Pelo menos a gente sobrevive. E aí o comandante do navio fala assim: não, a gente tem que levar aquele homem, Paulo, para Roma. E aqui me chama a atenção porque o que salvou a vida de todo mundo ali, naquele navio, foi a presença de Paulo. A carga preciosa daquele navio era Paulo, e todo mundo foi salvo por causa dele. Existem momentos onde nós passamos por tempestade, mas as pessoas ao nosso redor são salvas. As pessoas ao seu redor são salvas por sua causa. Porque você ora pela sua família, você ora pelos seus parentes, você ora pelo seu trabalho. Deus guarda e ouve e honra a nossa oração. Então eles vão perder tudo e eles vão ser salvos por causa da carga que eles carregam. Pensa, a carga preciosa ali era Paulo. Deus tinha propósito e tinha coisas para fazer através da vida de Paulo. E da mesma forma, Deus tem planos, propósitos e coisas para fazer através da sua vida. A tempestade que você passou não te matou. Se você está passando por uma tempestade, ela não vai te matar. Você é precioso demais para Deus. Deus está guardando o teu caminho. Em nome de Jesus. E depois de ter passado por essa tempestade, ele ainda é picado por uma cobra venenosa. Então, além de tudo, quando ele vai servir a Deus, que ele faz tudo, é ele quem escreve e fala assim: tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Então, depois de tudo isso, ele ainda vai servir a Deus e ainda é picado por uma cobra. Quantas pessoas aqui no servir a Deus foram repreendidos? Foram aqui como se fosse picado por cobras. Foram maltratados. É isso que nós vemos aqui acontecer com Paulo. Sabe? E essa cobra traz veneno. E esse veneno pode ser uma ofensa que a gente sofreu. Esse veneno pode ser uma acusação injusta que a gente sofreu. Esse veneno pode ser uma traição de algum amigo, de alguém que às vezes a gente confiou verdades, às vezes a gente confiou segredos, aquela pessoa traiu a nossa confiança. E dentro da igreja, servindo a Deus. E tem gente que está envenenada até hoje. Está com essa mágoa dentro de si mesmo. Não se permite perdoar aquela pessoa que ofendeu. Deixa eu chamar a sua atenção, porque a Bíblia, quando ela vai falar de Satanás, ele vai comparar Satanás com uma serpente. Ele não compara Satanás com uma cobra. Nós tivemos uma aula aqui do IFC e eu expliquei algo aqui para os alunos que fazem IFC, onde existem no mundo animal dois tipos de serpentes, Uma que a gente fala de cobra e outra que é a serpente. A cobra é aquela que enforca, é aquela que se enrosca na sua vítima e asfixia ela. Então, se uma cobra pegar o pé de alguém, ela vai ficar se torcendo até quebrar o pé. Mas a pessoa não vai morrer. A cobra, ela mata a sua vítima ali na hora, um animal pequeno, e ela come. Agora, uma serpente, ela usa de veneno. E veneno leva tempo para agir. O veneno vai matar, mas ele vai levar um tempo para agir. Vai trazer dor, vai trazer agonia. E Deus vai comparar Satanás com uma serpente. Quando ele envenena Eva, ela não morre ali na hora, mas está ali. E Satanás usa de pessoas para envenenar os outros. Como é que é esse veneno? Através de palavras de acusação,
através de palavras de rebeldia, para se levantar contra autoridades, através de palavras que vão te fazer desanimar. Elas não vão te matar imediatamente, mas vai te fazer ficar pensando. E nesse muito pensar, aí vira a oficina de Satanás, onde ele vai ministrando no coração das pessoas. Nós precisamos entender as realidades espirituais. Nós precisamos entender que Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele é uma cobra e ele quer matar. Mas ele não mata imediatamente, ele envenena. E aqui você vê que as pessoas ao redor de Paulo ficaram observando e esperando, quase que torcendo, para ele ficar inchado e cair morto. Existem pessoas ao nosso redor que, infelizmente, são como essas pessoas aqui de Paulo. Elas estão torcendo, olhando, esperando o momento em que vai inchar e que a gente cai morto. O que Paulo faz? A Bíblia diz que ele simplesmente sacude a cobra para a fogueira. É isso que Deus quer que a gente faça. Pega essa cobra e joga de volta no fogo. Queima, deixa queimar, deixa ela se desfazer, deixa ela morrer ali no fogo. Ela não serve para nós. Ela não serve para você. Deixa todo esse veneno que às vezes a gente ouviu, às vezes cobras nos picaram e nos deixaram envenenados. Deixa esse veneno embora. Fala, Senhor, me limpa. Eu não quero mais ter desconfiança, eu não quero mais que a palavra que foi lançada lá atrás tenha fruto hoje em dia. Palavras de morte, palavras de destruição, palavras de que não vai dar certo, palavras de que você está errado. Deixa que isso daí morra no fogo. Faça como Paulo, sacode. Joga fora essa cobra, esse veneno. Hebreus 4. Eu quero ler com você, e aí eu quero já convidar o grupo de louvor para nós adorarmos ao Senhor. Hebreus 4, versículo 12, vai nos ensinar algo muito importante. Porque eu te falo, muito tempo eu fiquei, Senhor, como é que eu identifico isso? Como é que eu sei se alguma coisa que não vem do Senhor está entrando? E Deus me levou a esse versículo, que ele é poderoso quando a gente entende o que ele quer dizer. Diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E é capaz de penetrar a alma e o espírito, entrar entre a junta e a medula, e trazer luz até aos pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que nós prestaremos conta. Olha só o que esse versículo fala. A palavra de Deus, ela entra tão fundo que ela consegue separar pensamentos, intenções do nosso coração e do coração das pessoas. Consegue separar alma de espírito. Você consegue entender se o que a pessoa está falando vem da alma dela ou se é o Espírito Santo que está falando. Você consegue perceber se a pessoa tem uma intenção maligna ou não. A palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Então deixa eu te falar, porque se as pessoas te envenenaram, se você foi picado por cobras,
Se você passou por uma tempestade hoje, percebe que existem cobras te picando. Existem pessoas que vêm lançando palavra, palavra e palavra. Onde você fala com a pessoa, você está animado, você sai, você está desanimado. Pessoas que parecem que sugam a sua alegria. A palavra de Deus é eficaz. Ela é viva. Ela vai entrar e vai fazer divisão entre alma e espírito, entre junta e medula, entre desejo e intenção maligna, e vai trazer tudo isso à tona, às claras, para que você perceba o que está agindo por trás. Porque essa tempestade, ela não vai te matar. Ela não vai te afundar. E as serpentes que se usam de tempestade para trazer dano, elas não vão prevalecer. Nenhuma palavra contrária à sua vida vai prevalecer, se você estiver alinhado com a palavra de Deus. Nenhuma maldição vai cair se ela não tiver causa. Nenhuma maldição vai ter efeito em nossa vida se nós estivermos guardados pela palavra de Deus. Deixa que a palavra de Deus tome o teu coração. Você que às vezes tem se sentido mais afastado de Deus, tem sentido que você não está orando como você orava antes, tem sentido que você não está lendo a palavra de Deus como você lia antes, não tem buscado o Senhor como você buscava antes. Nesta manhã Deus te fala, volte. Volte, Ele tem guardado a tua vida. Ele tem guardado os teus caminhos. Ele tem te livrado de coisas que você nem imagina. E Ele tem o melhor para a sua vida. Ele sabe os pensamentos que Ele tem a teu respeito. São pensamentos de paz para dar um fim que agrada. São pensamentos mais altos do que os nossos. São pensamentos que vão trazer alegria para o nosso coração. E deixa com que a tempestade leve aquilo que não vem de Deus. Aquilo que vem trazer peso. Aquilo que vem para trazer desconforto. Porque tudo aquilo que nós perdemos numa tempestade, o nosso Deus é capaz de restituir em dobro. Em dobro. Então não se agarre às coisas, deixe. Senhor, o Senhor vai levar? Vai, mas o Senhor vai dar mais. Senhor, eu vou perder aqui? Vai, se Deus está tirando, deixa. Deus vai dar mais. Deixa o veneno ir embora também. Sabe, se você tem sofrido acusação, Senhor, eu libero o perdão. Deixa que Deus guarde. Deixa que Deus cuide dessa pessoa. Vamos agradecer ao Senhor. Independente da tempestade que nós estivermos passando, vamos agradecer ao Senhor. Vamos buscar o Senhor enquanto ainda é tempo. Coloque-se de pé, vamos louvar a Deus. Eu pedi para nós estarmos louvando um dos louvores que nós cantamos nessa manhã, porque ele é profético para nós. Nós louvaremos independente da situação, independente da circunstância. Nós estaremos louvando ao Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração e declare esse louvor ao Senhor. Em nome de Jesus.
importam as circunstâncias, Senhor, nós louvaremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja se encontra nesse momento, Senhor. Senhor, a tua palavra para nós é que nós não iremos morrer nessa tempestade, Senhor. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, e o Senhor tem um lugar bom para nós, Senhor. Senhor, esteja guardando o coração de cada um de nós, Senhor, de toda a ansiedade, de toda a tristeza, Senhor Deus, de toda a dor, Senhor Deus, de toda a memória, Senhor, de palavras que foram lançadas, de todo o veneno, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos o nosso coração para que o Senhor esteja tirando e lavando, Senhor Deus. Tira, Senhor, toda a tristeza. Senhor Deus, toda a preocupação com o amanhã. Todo medo, Senhor, que tem às vezes tentado tomar conta. Em nome de Jesus, Senhor. Essa tempestade, ela não vai prevalecer sobre a nossa vida. Senhor, toda a tempestade, Senhor, se o Senhor permitiu sobre nós, é porque o Senhor tem um plano maior para nós. E tudo aquilo, Senhor, que nós temos perdido, nós entregamos nas tuas mãos, pois o Senhor é aquele que faz da restauração, Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor Deus, e nós continuaremos a te louvar, Senhor, independente da situação e da circunstância. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e nada está oculto ao teu coração, Senhor. Nada está oculto ao Senhor. Senhor, que o Senhor esteja trazendo à luz tudo aquilo, Senhor Deus, que se trabalha contra os teus filhos. Senhor, que a gente possa chacoalhar, Senhor Deus, sacudir essas cobras de volta para o fogo. E que o teu santo nome seja engrandecido em nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.